Olá, meu nome é Fernanda Marinho e seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje é uma dinâmica e nessa dinâmica nós vamos comparar a vida cristã com uma árvore. Então continua ligadinho até o final para você entender todo o desenvolvimento dessa dinâmica. Enquanto isso, eu quero te convidar já a curtir o vídeo, a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Tem muitas pessoas que passam por aqui, não se inscreve, depois fica, Fernanda, você tem uma dinâmica sobre isso ou sobre aquilo? Tá no canal, gente. Então se inscreve aí, ativa o sininho para você ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo, tá bom? Então, para a dinâmica de hoje, você vai precisar de papel e caneta ou hidrocor, tá? Eu fiz dois modelos. Eu fiz um menorzinho, que fica melhor para mostrar aqui no vídeo, e fiz um maior para te mostrar como seria melhor você fazer na sua classe, tá? Então, nós vamos pegar, olha, esse aqui é o menorzinho que eu fiz. É uma árvore. E aí você vai desenhar essa árvore, gente, os meus desenhos, ó. Apesar de ser professora, todo mundo acha que eu desenho muito bem, mas não, isso não é verdade. Então você vai fazer um desenho de uma árvore e você tem que colocar as partes, a raiz, o tronco, a flor, a folha, o fruto, você vai colocar as partes dessa planta aqui. Não vai fazer desenhadinho no interior não, porque você vai entender já já, a gente vai escrever aqui. E aí eu fiz um maior, ó, bem grandão, acho que nem dá pra ver direito, né? Ó, porque você pode fazer ele ainda maior, né, no papel grande que você tiver aí disponível. Mas aqui para mostrar para vocês ia ficar ruim, então por isso eu fiz esse menorzinho aqui, tá bom? Então como que vai acontecer a dinâmica? Você vai fazer o desenho da sua árvore, das partes da planta, e você vai explicar qual é a função de cada parte de uma planta. Então vamos relembrar lá das aulas de ciências, né, de quando éramos mais novos. Então a raiz, ela tem a função de sustentar, né, fixar a planta no chão e também absorver os nutrientes que estão no solo. E aí o caule, ele tem a função de sustentar, de manter de pé a planta e de distribuir os nutrientes que são então recolhidos pela raiz. As folhas fazem a fotossíntese, então é por aqui que ela respira e também produz o alimento. As frutas, né, os frutos, tem a semente aqui dentro, né? Dentro dos frutos estão as sementes que vão gerar novas árvores, novas plantas. E as flores também não são ali só para enfeite. As flores estão ali porque elas atraem os insetos que vão, né, levar o pólen para outros lugares. E além disso, é das flores que surgem os frutos depois. Então, cada parte da planta tem a sua função. Claro que se a gente fosse aqui ter uma aula de ciências, de biologia, a gente ia aprofundar muito mais, mas essa não é a nossa intenção, tá bom? Então depois que você explicar, relembrar aí com a galera as partes da planta, a importância, a função de cada um, e é legal que você permita que eles falem, vai perguntando qual é a função da raiz, e o caule serve para quê, né? Independente da idade, porque as crianças aprendem isso muito novas na escola. Então, independente da idade do seu grupo, das mais novas aos mais idosos, você pode ir perguntando e eles vão falando, tá bom? De forma bem simples, como eu falei, não é aula de ciências. E aí depois a gente vai começar a comparar isso, essa importância, essa função de cada um com a nossa vida cristã. Como assim? A gente vai pensar, se a raiz é onde absorve os nutrientes da terra e fixa, né, essa planta no solo, então qual é a parte da minha vida cristã, as atitudes, enfim, que representa a raiz na minha vida? E aí o fruto, se o fruto tem aqui a semente que vai gerar novas plantas, então qual é a responsabilidade que eu tenho? Qual é a minha função? O que representa isso na minha vida cristã? Ou o que a minha vida cristã representa, né, a partir disso? Então a gente pode pensar na fé. Onde a gente colocaria a fé aqui? E aí você vai distribuir canetas e as pessoas vão escrevendo, a fé é a raiz, porque sem ela a gente não permanece, né? As atitudes, as coisas vêm e nos derrubam se nós não tivermos raízes fixas, ou as diversidades da vida são as raízes, é o que faz a gente ir crescendo cada vez mais e se fortalecendo. O evangelismo pode estar aqui, olha,
A leitura bíblica pode estar aqui na folha, porque a gente se alimenta, né? Gera o alimento. Então a gente vai colocando a bondade, o amor, são as flores que embelezam, que atraem novas criaturas, novas pessoas para querer experimentar desse fruto e então gerar. E aí você vai dar oportunidade para que as pessoas falem e vai instigando, vai conversando e não deixa um só falar. Pede para cada um ir falando e escrevendo aqui na árvore, né, em cada parte da árvore, aquilo que representa na nossa vida cristã, né, aquilo que faz sentido pra gente. E aí, gente, eu falei da fé na raiz, mas alguém pode dizer que a fé é a folha. E ele vai justificar isso, não tem uma resposta exata. Mas toda vez que alguém falar, você pergunta. Se, por exemplo, colocar a fé na raiz, você vai perguntar por quê? Por que a fé está na raiz? E aí essa pessoa vai justificar. Por que a fé está então na folha, se alguém colocar, ou no fruto? E aí ela vai justificar. E isso vai fazer com que a gente reflita sobre a nossa responsabilidade, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas disponibilidades. Isso vai refletir sobre a nossa vida cristã, quem nós somos realmente, o que representa a nossa fé, o nosso amor, a nossa busca por Deus, a nossa fidelidade a Deus, o perdão e tudo isso que envolve a vida cristã. Não há como a gente ser um cristão verdadeiro sem perdoar, sem amar, sem ter fé, sem buscar a Deus, sem oração, sem leitura bíblica, sem compaixão. Tudo isso envolve a nossa vida cristã. E em que ponto de uma árvore nós colocaríamos isso? Então você vai fazer essa dinâmica, ela pode se estender muito, e aí você vai ter que controlar isso, né? Porque ela pode ser bem curtinha, ou você pode ir questionando, e ela vai se estendendo, e uma única dinâmica faz todo o seu estudo. E para completar, nós vamos ler o texto de João 15:1, que diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Essa árvore toda, né, completinha, depois, quando você colocar todas as palavras aí, a gente vai ver que tudo isso está ligado ao Senhor Jesus. Não há como ter uma vida cristã sem estar ligado ao Senhor Jesus. E Ele é a videira verdadeira. Ele é a árvore da vida. Então, tudo isso que nós falamos aqui, se não estiver na árvore, não adianta, não dá fruto, não se sustenta, né? Não tem como ter o fruto se não tiver todas as outras partes. Então é importante que tudo isso esteja ligado e que nós realmente estejamos buscando os nutrientes necessários para que possamos florescer, dar frutos maravilhosos com perfeitas sementes para gerar novos frutos, porque essa é a nossa missão. Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então nós precisamos fazer isso. Mas para isso precisamos estar firmes na videira verdadeira, que é o nosso Senhor. Então eu espero que você tenha gostado, espero que seja bênção no seu grupo, onde você for fazer essa dinâmica. E comenta aqui depois como foi a experiência, se você gostou, compartilha essa dinâmica com outras pessoas. Eu espero que seja bênção na sua vida, na vida da sua igreja, no seu grupo. Deus te abençoe e até a próxima dinâmica.